Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre a grandeza, quantidade e movimento. Essa grandeza também é chamada de momento linear e a gente representa tanto pela letra Q quanto pela letra P e ela vale o produto da massa vezes a velocidade. E a gente vai ver que essa grandeza ela vai estar relacionada com a força resultante que atua numa partícula e que ela vai ser uma grandeza que também vai se mostrar conservada em algumas situações e vai servir para que a gente entenda os sistemas de colisões entre partículas. Pessoal, o Q, né, ou P, às vezes a gente chama só de momento, tá? A gente está usando aqui a palavra linear porque existe o momento angular também, e aí para diferenciar essas duas, mas só momento já serve para expressar essa grandeza física, que é uma grandeza do tipo vetorial, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. Obviamente, o módulo é o produto de fato da massa vezes a velocidade. A direção é a mesma da velocidade. Então, se você tem um objeto aqui se movendo para a direita com velocidade v, a quantidade de movimento desse objeto também vai estar para a direita e vai ter valor m vezes v, já que m é uma grandeza sempre positiva, né, escalar positiva, então esses dois são sempre paralelos. A unidade é o quilograma vezes metro por segundo, que a gente vai ver que é equivalente a Newton vezes segundo. Tá? Não é muito comum usar esse produto aqui para a quantidade de movimento, mas são unidades que se equivalem. Vamos ver como é que funciona agora para um sistema de partículas e fazer sentido a aula passada que nós definimos o centro de massa. Aquela conta que a gente viu, ela vale para uma partícula só, né? M vezes V. Se eu tiver mais partículas, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou somar a quantidade de movimento de todo o sistema. E lembrando que essa soma é uma soma vetorial. Vamos supor que eu tenha N partículas e cada um deles vale M vezes V. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar essa equação, vou multiplicar e dividir pela massa total. Essa massa total é a soma das massinhas, de M1 até Mn. Esse termo que está aqui, ó, é a média aritmética ponderada das velocidades da partícula, ou seja, é a velocidade do centro de massa da partícula, vezes o mzão. Ou seja, a quantidade de movimento total de um sistema de partículas é a massa desse total vezes a velocidade do centro de massa. E isso é uma coisa muito interessante, porque mostra que a gente pode descrever um sistema de partículas utilizando o centro de massa desse sistema, sem se preocupar com cada partícula individualmente. Vamos agora ver onde que essa quantidade de movimento ela aparece quando nós falamos sobre força. Pessoal, eu vou fazer aqui uma mostração, tá certo? Baseado no que a gente já sabe, para chegar a um resultado que, na verdade, foi o primeiro resultado a qual Newton chegou sobre a chamada segunda lei. A gente definiu há muito tempo a segunda lei como produto da massa vezes a aceleração. Só que a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade no tempo. E aí, se eu passar esse m aqui para dentro do delta, eu tenho delta mv dividido por delta t. Só que m vezes v é o momento, né? Então, quem é a força resultante? Vai ser a variação do momento no tempo. Essa é a verdadeira segunda lei de Newton. Mas, sei lá, mas professor, é a mesma coisa, é só escrever P como mv e vai brotar a segunda lei de Newton que a gente conhece. É verdade. Só que, dessa forma, a gente consegue utilizar a variação também da massa, sistemas com massa variável. Ou seja, essa segunda lei aqui é mais genérica do que essa, já que ela consegue abranger sistemas em que a massa também é variável. E aí repara uma coisa, se a força externa, né, se a força resultante, ela for nula,
então não há variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento é constante. A gente vai ver que isso vai ser uma ferramenta poderosíssima para entender como alguns sistemas operam. Essa força resultante num sistema de partículas vão ser as forças internas, que são forças que possuem tanto o par de ação quanto a reação atuando no mesmo sistema. E aí isso vai facilitar bastante a nossa resolução de vários tipos de problema. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi bem rapidinho, foi só para definir mais uma grandeza física que vai ser muito útil. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.